Pai do Senhor, meus amados, quem fala com vocês é o professor, pastor e teólogo, desculpa, é, da, sou pastor da Assembleia de Deus e a Dirê, né? Vamos iniciar o curso básico em teologia, né? Oferecido pela Igreja Assembleia de Deus e a Dirê, né? E por mim, né? Sou pastor, teólogo e professor de teologia, né? Nós vamos estar aprendendo o curso básico em teologia e mais para frente, né, vamos iniciar o curso médio em teologia. Amém? Sou filiado à Ordem dos Teólogos do Brasil. Desculpa, meus amados. E quem fazer esse curso com nós vai ter direito à apostila, ao certificado e à carteirinha de básico em teologia. Amém? É, Vamos fazer uma oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dar hoje e perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendidos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nós, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha me usar, Pai, nessa aula de teologia básica, que o Senhor venha me inspirar com o seu Espírito Santo e que o Senhor venha me usar, Pai, para estar ministrando essa aula. É que eu te peço, em nome de Jesus, Pai, e te agradeço, Pai. Me usa para estar podendo ministrar a sua é, a sua palavra, para estar podendo ministrar a respeito de teologia. E obrigado, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem sido e feito. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém e amém. Meus amados, aqui nós vamos aprender. Deixa eu virar a câmera, que assim fica melhor, né? Aqui nós vamos aprender de primeira instância sobre conceito de teologia, né? E qual é esse conceito que eu quero falar? O conceito é que o estudo racional da fé religiosa, no nosso caso, é a interpretação racional da fé cristã, né? E o conceito da teologia é inteligível, requer explicação, estudo baseado na Bíblia, né? Esse é o conceito de teologia, né? E o conceito de teologia, que é inteligível, pode ser compreendida pela mente humana, né? Pode ser compreendida pela mente humana, porque a Bíblia é, foi escrita, né, por homem e inspirada por Deus, né? Então, é humano e Deus, né? Então, nossa mente pode entender, né? Tem umas coisas que a gente só consegue entender se não for pelo Espírito de Deus, né? Mas a mente humana consegue entender a Bíblia, você fazendo seus estudos direito, né? Porque a Bíblia, é, entre nós e o tempo que foi escrito, há um abismo muito, muito grande, né? Abismo cultural, abismo gramatical, abismo geográfico, abismo, né, histórico, abismo da cultura e de outras partes, né? E o conceito da teologia requer explicação.
Envolve interpretação dos textos bíblicos e sistematização das ideias. O conceito de teologia também é o estudo baseado na Bíblia, né? A Bíblia é a base e a fonte da teologia. Então aí já explicou, né? A Bíblia é a base e a fonte da teologia. Sem a Bíblia não há como a gente fazer teologia, né? Teologia é Theos, que é Deus, e logia, ou logia, que é estudo, né? Então, estudo de Deus, né? É uma palavra grega, né? Theos e logia, né? Ou logia, que é estudo de Deus. E há tipos de teologia, né? Mas como assim tipos de teologia? Eu vou estar explicando, né? Por época, por ponto de vista, por ênfase e por época. O tipo de teologia, qual que é por época? Teologia patrística, teologia medieval, teologia é, reformada e teologia contemporânea. E também tem outro tipo de teologia, né? E qual que é esse outro tipo de teologia? É o de por ponto de vista, né? A teologia calvinista, a teologia arminiana e a teologia católica, né? E por ênfase, teologia histórica, teologia bíblica e teologia sistemática. Esses são os tipos de teologia, né? E caminhando mais à frente, a gente vai ver pressupostos da teologia, né? Pressupostos da interpretação, né? Pressupostos simples e normal, pressupostos de interpretação, prioridade do Novo Testamento e pressuposto da interpretação, legitimidade das Escrituras, né? Então, a gente vamos ver, perceber que pressuposto da interpretação simples e normal. Deus se comunica conosco de modo simples quando lemos a Bíblia. Devemos interpretá-la desse modo, a não procurar mensagens escondidas e obscuras por trás dos textos. E pressupostos da interpretação, a prioridade do Novo Testamento. A revelação de Deus foi progressiva, de modo que damos prioridade ao Novo Testamento, visto que nele foi completa a revelação, né? Então a revelação foi completa no Novo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento vinha falando que viria o ungido, que viria o Messias, né? E uma das pessoas, ou seja, um dos profetas que mais falou, que mais profetizou acerca a respeito de Jesus, né? Foi o profeta messiânico Isaías, né? Ele é conhecido como profeta messiânico porque ele foi o que mais falou acerca de Jesus, né? Então, meus amados, o que a gente vê, né? Que a prioridade do Novo Testamento, né? Que eu acabei de falar, né? Que a revelação de Deus foi progressiva, de modo que damos prioridade ao Novo Testamento, visto que nela foi cumprida a revelação, né? Nele, Jesus Cristo é apresentado como cumprimento do Antigo Testamento, que eu acabei de falar, né? À luz dele, podemos ser muito enriquecidos com as revelações mais antigas e pressupostos da interpretação, né? Que é a legitimidade da Escritura. A Bíblia deve ser utilizada de maneira correta,
Devemos procurar o que ela realmente quer ensinar e nunca usá-la fora do contexto ou alterar seu sentido, né? Então nós acabamos de ver pressuposto da teologia, né? Da interpretação, né? Agora a gente vamos ver pressupostos pessoais. O estudo da teologia deve ter o quê? O estudante deve o quê? Crer, o estudante de teologia deve pensar, o estudante de teologia deve adorar. E aí vem o estudante da teologia deve crer por quê? Porque sem a fé é impossível o estudante aprender as verdades de Deus e vê-las transformar sua vida. Então, é de primordial, é fundamental o estudante de teologia crer. É importante, é fundamental o estudante de teologia também pensar. A fé é racional, de modo que o estudante deve ter métodos de estudo, avaliação crítica das evidências e combinar os diversos ensinos com um todo. Aí vem também, né, o estudante deve, né, de teologia deve o quê? Adorar. Mas como assim adorar? O estudo é conhecimento cada vez mais profundo de Deus. Deve levar o estudante a uma posição de adoração a Deus, por reconhecer cada vez mais que Deus é digno de tal adoração. Então, quando a gente vai conhecendo Deus, quando a gente vai crendo em Deus e pensando e depender da dependência do Espírito Santo, ao tempo que a gente vai estudando, a gente vai, né, crendo mais, a gente vai pensando mais sobre Deus, a gente vai mais ser dependente de Deus e a gente vai querer ser adorador mais de Deus, porque a Bíblia fala, né, que Deus procura aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Vou ficar por aqui. Depois, né, vamos continuar, né, na segunda aula, né, vamos falar da revelação de Deus. Aqui foi o estudo, né, a teologia, o conceito de teologia, tipos de teologia, pressuposto da teologia e por último, né, pressupostos pessoais. O estudante de teologia deve crer, deve pensar, deve depender e deve adorar. Amém, povo de Deus? Fique com Deus. Um abraço do pastor Johnny. E espero que vocês gostem dessa aula. Amém, povo de Deus? Fique com Deus. E nós vamos continuar a segunda aula falando de Deus, né? Amém, povo de Deus? Tá na hora de você Fique ter um todo C6 mundo Platinum, com Deus. cartão com mais... Amém. E depois a gente vai continuar, tá bom? Pai do Senhor, fica com Deus, amada igreja e seletos alunos.